boa tarde a todos. Vamos retomar então as audições desta tarde. Desta vez, o pedido de audição foi a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Chega, ao Sindicato dos Técnicos de Emergência Hospitalar, e temos, representando o sindicato, o Dr. Rui Lázaro, Dr. Rui Cruz, Joana Amaro, doutora Joana Amaro e doutora Diana Bernardo. Vou rapidamente explicar aqui como é que vai funcionar em termos de tempos. Portanto, o grupo parlamentar requerente será o primeiro a intervir, 4 minutos, depois terá a oportunidade de responder imediatamente a seguir à intervenção do grupo requerente, também 4 minutos. Depois far-se-á uma segunda ronda em que todos os grupos parlamentares vão intervir por ordem de representação parlamentar e depois responderá em bloco. Há ainda uma segunda ronda total de 1 minuto cada, que também responderá no final em bloco. Alguma dúvida? Não? Obrigado. Dou então a palavra ao grupo parlamentar requerente do Partido Chega, deputado Rui Cristina. Faça favor, 4 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero cumprimentar os caros e caras deputados, quero cumprimentar o Sr. Presidente do STEP. Estamos num momento determinante para os serviços de emergência pré-hospitalar em Portugal. A greve às horas extraordinárias dos técnicos de emergência pré-hospitalar, que foi iniciada em 30 de outubro, expôs aqui fragilidades estruturais do sistema e destacou as legítimas reivindicações destes profissionais que há muito denunciam a falta de valorização da sua dedicação e sacrifício diário. Esta greve começou com uma exigência da revisão da carreira, de melhores condições salariais, acabou também por revelar falhas graves no planeamento e na capacidade de diálogo da tutela. Ainda mais preocupante foi o impacto direto na população. Durante a greve, mais de 1000 pedidos de socorro ficaram sem resposta. Há relatos de mortes que alegadamente poderão estar relacionadas com estas falhas no sistema de emergência, e este cenário obriga-nos aqui a refletir. No entendimento do Chega, este problema não é exclusivo do STEP ou do INEM, é um reflexo também das fragilidades de todo o sistema de saúde em Portugal, que parece incapaz de responder aos desafios colocados pela falta de planeamento e de gestão de recursos. O que se impõe neste momento é um compromisso sério e conjunto que permita resolver estes constrangimentos e que, acima de tudo, restabelecer a confiança dos cidadãos nos serviços de emergência. E, dessa forma, questionamos quais são as principais reivindicações do STEP que motivaram esta greve, como foi planificada e comunicada esta greve. O Ministério da Saúde foi avisado exatamente em que dia? E a postura do Ministério da Saúde durante este processo foi adequada? Ou seja, houve resposta por parte do Ministério da Saúde relativamente ao aviso de greve por parte do STEP? E quais os principais entraves ao diálogo que impediram soluções antes da greve? Também gostaria de perguntar, tendo em conta as dificuldades crónicas do INEM, ao nível de recursos humanos, em especial no STEP, nos técnicos de emergência pré-hospitalar, se era previsível que a greve geraria falhas graves na resposta de emergência. E perguntar se, perante os relatos destas mais de 10 mortes, se poderão estar relacionadas, na vossa perspectiva, com falhas no meio de socorro e a quem devem ser imputadas estas responsabilidades. Este é, acima de tudo, um desafio humanitário. O direito à greve é legítimo, é protegido por lei, mas é igualmente essencial garantir que tal direito não coloque em risco a vida dos cidadãos. E o que eu vos pergunto é como assegurar este equilíbrio. Quais são as medidas que o STEP consideram necessárias para prevenir crises semelhantes no futuro? E não posso deixar de questionar sobre a reunião que decorreu hoje de manhã entre o Sindicato STEP e o Ministério da Saúde, perguntar-lhes se correu bem, se conseguiram celebrar o acordo com o Ministério da Saúde para todas as vossas reivindicações, mas também não posso terminar sem deixar de dizer algo que eu acho que é bastante relevante. Nós, deputados na Assembleia da República, somos deputados da Assembleia da República e fazemos parte deste órgão fiscalizador. A nossa principal missão é garantir a transparência e a responsabilização do Governo.
É por isso inaceitável, na nossa perspectiva, que no dia destas audições, destinadas a apurar a verdade e a discutir soluções para os problemas do INEM, tenha sido marcada uma reunião com o sindicato. Esta decisão, na nossa perspectiva, desrespeita completamente o Parlamento, desvirtua e, na nossa perspectiva, condiciona os nossos trabalhos e parece ter como objetivo desviar atenções, condicionar as respostas do Sr. Presidente do Sindicato e, por fim, secundarizar o que se faz aqui na Casa da Democracia. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra para o Dr. Rui Lázaro para uma resposta de 4 minutos. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Na sua pessoa, cumprimentar todos os deputados presentes. É para nós, mais uma vez, uma honra estarmos presentes na Casa da Democracia, na Comissão da Saúde, contribuindo para o esclarecimento dos seus deputados, com tudo aquilo que nós conseguirmos. Contarão sempre com o nosso compromisso de honestidade e sinceridade, com todos os factos ocorridos, com as nossas considerações e com o que nós entendemos serem, por um lado, as causas, por outro lado, o caminho de futuro. Agradeço ao deputado Rui Cristina pelas questões. Não sei se vou conseguir responder a todos os 4 minutos. Se falhar alguma, passará para a segunda banda. Claro. Quanto ao planeamento da greve, o nosso procedimento é comum já em anos transatos em greves semelhantes. Anunciamos atempadamente, normalmente com o dobro do tempo que a lei obriga, um pré-aviso de greve. Fizemos-lo, a lei obriga 10 dias, nós fizemos-lo com 20 dias. Fizemos-lo depois da reunião que tivemos em junho com a Sra. Secretária de Estado de Gestão da Saúde, em que explanámos o estado em que o INEM se encontrava, onde apresentámos exemplos de casos semelhantes aos que foram denunciados e vieram nos últimos dias, e que lhe apresentámos também aquilo que para nós seriam as soluções para iniciar desde logo a reversão do estado de degradação em que o sistema se encontrava. Aguardámos um tempo que considerámos razoável e em outubro questionámos e apelámos à necessidade urgente de nos serem apresentadas propostas e soluções que visassem, dando resposta às nossas reivindicações, contribuir para a mitigação dos constrangimentos que existem e que se têm vindo a agravar ao longo dos últimos anos. A única resposta que recebemos, este comunicado foi para a Secretaria de Estado de Gestão da Saúde, com conhecimento do Gabinete da Sra. Ministra, a única resposta que recebemos foi do chefe de Gabinete da Sra. Ministra, no dia 9 de outubro, dizendo que não estaria previsto em 2024 a valorização da nossa carreira, que seria eventualmente em 2025. Em resposta, de novo para a Secretaria de Estado de Gestão da Saúde, retorquimos que no próprio dia iriam receber um pré-aviso de greve nosso, portanto, com 20 dias de antecedência, o dobro do exigido por lei, e também onde ainda ressalvámos que demoraríamos até por volta do dia 20, portanto, cerca de 10 dias após, para tornar público esta nossa intenção de greve, dando alguma margem para, se o Governo quisesse, antes de ser tornado público, negociar o levantamento da greve, estaríamos disponíveis para o fazer, como aliás chegou a acontecer em alguns anos anteriores. Não tivemos qualquer resposta nenhuma até ao início da greve, pronto, ela começou, como os seus deputados testemunharam, com uma manifestação aqui no dia 30 e depois prolongou-se até à reunião que tivemos com a Sra. Ministra da Saúde. Relacionar as mortes com a greve é excessivo. Aliás, relacionar as mortes com os atrasos é excessivo porque isto implica, como compreenderão, que se analisa as causas da morte, que se perceba durante a autópsia e através de relatórios clínicos se haveria ou não alguma coisa a fazer se a pessoa tivesse sido atendida atempadamente e só a partir disso pode ou não tentar relacionar alguma das mortes que ocorreram com os atrasos, não rejeitando o que possa ter acontecido. Os serviços mínimos, e agradeço, deputado Rui Cristina, se calhar não vou ter tempo agora de responder a tudo, mas neste ponto a nossa greve a horas extraordinárias, e porque é apenas horas extraordinárias, não compõe serviços mínimos. Aliás, é em tudo semelhante ao que fizeram alguns médicos no ano passado, quando recusaram fazer mais horas extra após as 150, nós já ultrapassámos as 150 há muitos meses. Portanto, o facto de nós anunciarmos em greve é um preciosismo, é um marcar de posição política e uma mensagem que passamos ao poder político, mas sobretudo ao Governo, de que perante determinada satisfação de determinadas reivindicações podemos voltar a fazer horas extraordinárias. Foi por isso que o fizemos. Portanto, não sendo obrigatórias as horas extraordinárias, não têm serviços mínimos. A conjugação da nossa greve com a greve de greve geral da função pública, esta sim com serviços mínimos, quer no dia 31, quer no dia 4, é que fez que faltassem mais gente para além do que já seria previsível através da nossa greve. Quanto aos serviços mínimos, e obrigado por ter a oportunidade de esclarecer, posso, Sr. Presidente, continuar só este ponto?
o que verte da lei é que compete a uma associação sindical que convoca a greve, apresenta a proposta de serviços mínimos já no pré-aviso da greve, e aconteceu pela FESINAP, quando convocou a greve, consta do pré-aviso. Não tendo esta federação acordo coletivo de trabalho com o INEM, prevalecem os serviços mínimos que estão no pré-aviso da greve, que é o caso. A entidade patronal, o INEM, no caso, tem a possibilidade de solicitar nas 24 horas seguintes uns serviços mínimos diferentes, e caso não chegue a acordo com a ação sindical, pode pedir à DGAEP, Direção da Administração e Emprego Público, que negociação de serviços mínimos. E pode, inclusive, ser nomeado um colégio arbitral que ouve as duas partes e decide quais são os serviços mínimos a adotar. E aqui podia ter feito isso, não foi feito. Depois de definidos os serviços mínimos, e no caso são os que estão no pré-aviso da greve, importa ainda designar os trabalhadores que vão dar cumprimento a estes serviços mínimos, nominalmente. Até porque, pelo princípio base da greve, todos os trabalhadores podem aderir, excetuando os que forem designados para cumprir serviços mínimos. E aqui da lei também se verte que compete à Associação Sindical, até 24 horas antes do início da greve, designar os trabalhadores que devem cumprir serviços mínimos. Não fazendo, e por norma as federações nunca o fazem, nas últimas 24 horas compete à entidade patronal, o que tanto quanto nós temos conhecimento através dos nossos associados também não aconteceu. Portanto, daí o ponto em que chegamos. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Dr. Rui Lázaro. Vamos então prosseguir com a ronda dos grupos parlamentares. Dar nota aqui que a vossa resposta será em bloco e podem dividir o tempo que tiverem por outros elementos da comitiva. E passo de imediato a palavra ao grupo parlamentar do PSD, ao deputado Miguel Guimarães. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, em si aproveito para cumprimentar todos os colegas do sindicato que estão aqui presentes e, em primeiro lugar, gostaria de realçar aquilo que é a importância que os técnicos de emergência pré-hospitalar têm naquilo que é o socorro e emergência a nível nacional. Aliás, eu tive ainda como bastonário a possibilidade, já há uns anos atrás, de reconhecer que os técnicos precisavam também de mais competências, e se calhar ainda precisam de mais, aliás, é uma das coisas que se poderá falar, se calhar não neste âmbito, mas posteriormente, para que nós tenhamos, de facto, um socorro mais eficaz, porque não chega só a existência de médicos e enfermeiros, e, portanto, o vosso papel é fundamental, tal como temos também que pensar na questão dos bombeiros a muito breve prazo, porque muitas vezes, como nós sabemos, o primeiro socorro que chega às pessoas, sobretudo fora dos grandes centros, acabam por ser os bombeiros, e os bombeiros neste momento têm muitas limitações naquilo que podem em termos de atuação. E, portanto, quero agradecer o trabalho de todos os técnicos de emergência pré-hospitalar que têm feito ao longo destes anos e que, obviamente, e com toda a justiça, pedem já há muito tempo, eu tenho acompanhado esta situação, uma valorização da carreira, pedem, de facto, para que exista uma dignificação, mais do que até a valorização, mas também a dignificação da sua carreira e a evolução em algumas áreas, nomeadamente na questão da formação, das competências, etc. E percebi que isto, durante estes anos todos, esteve mais ou menos parado. Para não dizer que esteve totalmente parado. Aliás, o Partido Socialista tem estado muito preocupado com a questão da palavra que a Sra. Ministra tem usado para o INEM, que é refundar o INEM, mas quer dizer, mas mais vale refundar o INEM do que afundar o INEM, como vocês fizeram durante estes anos todos. Posto isto, eu gostava de dar aqui 2 ou 3 notas dentro dos 4 minutos que tenho. A primeira nota é que nós estamos preocupados, obviamente, com as mortes que aconteceram. É óbvio, estamos todos preocupados e devemos estar preocupados com qualquer morte que aconteça, mas já ninguém se recorda daquele relatório do INEM de 2023, do ano passado, em que 19 mil pessoas, repito, cerca de 19 mil pessoas, com prioridade 1, ou seja, com prioridade máxima, não tiveram o socorro necessário. Eu já falei nisto aqui, nesta casa, há pouco tempo, quando tivemos aqui a audição, nomeadamente a senhora ex-ministra da Saúde, Marta Temido. Esta situação também foi grave, já aconteceu, ou seja, o que está a acontecer neste momento não é propriamente uma questão inédita, e eu gostava de lhe dar aqui, deixar-lhe aqui 2 ou 3 perguntas. A primeira pergunta tem a ver com a reunião de hoje. Se a reunião correu bem, se chegou a acordo com a Sra. Ministra da Saúde,
porque esta questão é uma questão importante e vital para o funcionamento do Instituto Nacional de Emergência Médica. Segunda questão é o que é que vocês acham da gestão do INEM. Isto é, se o INEM tem ou não tem as verbas necessárias da forma como é financiado neste momento, se precisa ter algum reforço, ainda que seja do mesmo financiamento, por exemplo, aumentando a percentagem de que vai dos seguros para o INEM, ou até outra alternativa. A terceira questão que lhe queria também deixar é sobre a questão das verbas que foram retiradas ao INEM durante os últimos anos. Estamos a falar em 170 milhões de euros. Se acha que estes 70 milhões de euros podiam ter ajudado o INEM a equilibrar a resposta que é necessária para o país, a ter uma valorização das pessoas que lá trabalham, a ter mais capacidade de resposta em termos humanos e, eventualmente, em termos de equipamentos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Deputado João Paulo Correia, 4 minutos, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, cumprimento os representantes do sindicato, na pessoa do Presidente, Dr. Rui Lázaro, aproveitando para, na sua pessoa, deixar uma palavra de reconhecimento pela luta que os representantes dos trabalhadores e colaboradores do INEM têm travado ao longo dos anos por mais e melhores condições para o sistema de emergência pré-hospitalar. Eu vou ler algumas declarações suas para depois lhe fazer perguntas sobre as mesmas. Eu passo a citar. Rui Lázaro lembra que o sindicato evitou chegar a este ponto durante o período do verão, mas sublinha que a falta de resposta da tutela às reivindicações destes profissionais não lhes deixa outra alternativa. E agora citando diretamente, volvidos 6 meses da tomada de posse do novo governo e definido como prioritário pela própria Ministra da Saúde na Assembleia da República, quando apelidou o nosso salário de miserável, e esperar tanto tempo sem adotar qualquer medida não surte efeito. Isto significa que... E posso ler outra declaração sua, antes de ir à minha consideração. O sindicato lembra que na reunião com a Secretária de Estado apresentou, e passo a citar, o débil estado em que se encontra a emergência médica e o INEM, e as propostas para os problemas emergentes, não tendo obtido resposta positiva da tutela. Pelo contrário, obtivemos uma resposta do gabinete da Sra. Ministra, já durante o mês de outubro, a dizer que não previa nenhuma valorização para o ano 2024, que eventualmente será em 2025, disse o responsável. Perante esta resposta, tornando a citar, não nos resta outra alternativa senão incitar ações reivindicativas de forma a sensibilizar quer o poder político, mas também os cidadãos para a emergência do estado degradante em que a emergência médica se encontra em Portugal. O sindicato, agora faço a pergunta, estava certo e seguro que o Governo, a Sra. Ministra da Saúde, não queria negociar convosco. Não só porque o diz textualmente, na altura do dia 21 de outubro, entre 20 e 21 de outubro, estas declarações saem na imprensa no dia 21 de outubro, que é no dia em que dá a conhecer o comunicado, torna público o comunicado para aviso de greve, como também é bom lembrar que o plano de emergência que foi apresentado para resolver os problemas mais graves do Serviço Nacional de Saúde não tem uma medida para o INEM. Uma medida para o INEM. Portanto, o Governo não tinha nenhum plano de investimentos para o INEM para 2024 e 2025, senão faria constar do plano de emergência. O Orçamento de Estado para 2025, Dr. Rui Lázaro, não tem uma medida para o INEM. E este orçamento foi apresentado em outubro. Prova mais evidente, para além do mail do chefe de gabinete da Sra. Ministra, onde diz tudo, o plano de emergência em branco e o orçamento em branco provam que o Governo não queria mesmo negociar com o sindicato, com os trabalhadores. E nessa comunicação do dia 21 de outubro, sai na imprensa, já nem vou estar aqui a falar nas comunicações que chegaram diretamente à Secretária de Estado e à Ministra e outras áreas governativas. Diz o seguinte: esperamos que a greve tenha um impacto bastante significativo na disponibilidade dos meios, mas também no preenchimento dos postos de atendimento nos CODU, Centros de Orientação de Doentes Urgentes. Disse Rui Lázaro, será de esperar não só um atraso do envio das ambulâncias, mas também no atendimento das chamadas, acrescentou. Ou seja, as suas declarações deviam ter, obviamente, alertado de imediato o Presidente do INEM, a Secretária de Estado e a Sra. Ministra para tomar providências e não fazer aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro disse, passado uns dias, que foi o Governo não tem que andar atrás dos pré-avisos de greve. A segunda pergunta que lhe faço é esta: o Governo não tem que andar atrás dos pré-avisos de greve?
Não compete ao Governo, neste caso, à Sra. Ministra da Saúde, à Sra. Secretária de Estado, andar atrás de preavisos de greve que são acompanhados de um alerta que diz o que vai acontecer. É que o que distingue esta situação que aconteceu das outras todas anteriores é que houve um aviso, um alerta dado pelo sindicato do impacto que a greve iria ter no atendimento das chamadas e na mobilização dos meios de socorro, e o Governo nada fez. Mas não fez porque achava que não devia fazer. E agora, só depois das mortes associadas aos atrasos do INEM nesses dias, é que o Governo se mostrou interessado em negociar com o sindicato. E a terceira pergunta que lhe faço é, está ou não está óbvio que a negociação de hoje só aconteceu porque, infelizmente, há mais de 10 mortes associadas aos atrasos do INEM por negligência do Governo. Obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Deputado Rui Cristina, faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Na minha primeira intervenção não cumprimentei a equipa que acompanhava o Sr. Presidente do Sindicato, acabo por cumprimentá-los neste momento. Nós sabemos como é que o INEM chegou ao estado em que está hoje. Nós sabemos que houve um desinvestimento por parte do Partido Socialista nestes últimos 8 anos, houve cativações, houve carreiras que foram pouco ou nada valorizadas, é uma classe, os técnicos de emergência pré-hospitalar têm um salário médio de 920 euros, o que acaba por não haver aqui uma atratividade, onde há também uma taxa de abandono de 30%, e há uma carência de falta de técnicos, onde há cerca de 700 técnicos, onde deveriam de ser cerca de 1.400 técnicos. Também há falta de médicos no próprio INEM, e isso eu gostaria de lhe perguntar quais são, porque aquilo que me foi dito é que havia apenas 20 médicos no INEM, e eu gostaria de lhe perguntar se me poderia responder, ou se é essa informação, de quantos médicos é que há a trabalhar no INEM e qual é que deveria de ser o número ideal relativamente a este Instituto Nacional de Emergência Médica. Mas também nós sabemos que chegamos a este ponto também com grande responsabilidade do Partido Social Democrata, porque nós apresentamos o requerimento a 29 de Abril, foi feita aqui várias audições na Casa da Democracia, foi feita uma radiografia do que se estava a passar, foi assumido pelo Ministério da Saúde que se iria atuar, que se iria até refundar o INEM. Por aquilo que nos apercebemos, muito pouco foi feito, e agora só após estas mais de 10 mortes que estão associadas, poderão estar associadas a esta greve, é que realmente houve aqui uma medida eficaz, ou foram apresentadas medidas relativamente ao INEM. Sr. Presidente, o impacto da greve trouxe aqui a necessidade urgente de negociação. Sabemos que o STEP suspendeu o protesto após a assinatura de um protocolo negocial com a Sra. Ministra da Saúde. Este protocolo é um passo importante, não é? Mas ainda carece de clareza em relação ao seu conteúdo e impacto real. E o que eu lhe pergunto é o que consta efetivamente nesse protocolo, quais os compromissos assumidos pela tutela e, na vossa opinião, teria sido possível alcançar este protocolo sem a pressão exercida pela greve? E volto a questionar, e gostaria que me respondesse, se possível, a reunião que aconteceu esta manhã com a Sra. Ministra da Saúde, se resultou em avanços concretos e se foram dadas garantias sobre as principais reivindicações dos técnicos de emergência pré-hospitalar, como a revisão da carreira e a própria melhoria das condições salariais e trabalho. Mas além das reivindicações dos técnicos de emergência pré-hospitalar, há uma questão levantada, há uma questão que é fundamental e foi levantada em declarações recentes pelo Sr. Presidente do Sindicato, que diz respeito à gestão financeira do INEM. O Sr. Presidente referiu que o orçamento do Instituto está a ser mal gerido, com desperdícios significativos de recursos, especialmente através do recurso excessivo a ajustes diretos. Isto contrasta com a narrativa da anterior direção do Instituto Nacional de Emergência Médica, que alegava a necessidade de um reforço de financiamento. Assim, pergunto-lhe onde se reflete na prática esta má gestão de recursos, quais são as reais implicações deste desperdício para a capacidade de resposta do INEM e como é que podem os ajustes diretos comprometer a eficiência e a qualidade dos serviços prestados e, por outro lado, quais são as garantias que o STEP considera indispensáveis para que o protocolo recentemente assinado com a tutela não se limite, isto é muito importante, que não se limite apenas a promessas e seja efetivamente o início de uma transformação
concreta, porque nós já estamos todos muito habituados aqui na Assembleia da República, desde que este Governo tomou posse, me faz lembrar muito o Partido Socialista, enquanto governou, que há muitas promessas, há muitos anúncios, mas depois há uma falta de concretização. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao deputado Mário Amorim Lopes, do Grupo da Iniciativa Liberal. Faça favor, 4 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, cumprimento o sindicato STEP na pessoa do Dr. Rui Lázaro e damos as boas-vindas, enquanto Iniciativa Liberal, aqui à Comissão de Saúde. Nós apoiamos as reivindicações, dissemos-lo publicamente também. Achamos que, de facto, o salário que é pago e as condições que são dadas aos técnicos, uma figura tão importante no INEM, não são dignos para aquilo que são as vossas responsabilidades, mas nós também, enquanto deputados, fomos eleitos aqui não para defender um interesse ou uma classe em particular, mas para defender o interesse de todos os portugueses, o interesse público, e, portanto, é este o enquadramento que eu vou dar aqui à minha intervenção. Eu gostava de começar por ler uma notícia que está publicada precisamente no site do sindicato, que diz assim: greve de técnicos condiciona socorro. Muito resumidamente, entre as reivindicações apontadas pelo STEP está o início da negociação e consequente aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho. A contratação de mais técnicos é outra reivindicação, com o sindicato a considerar urgente a contratação de 450 profissionais. Ao CM, o presidente do STEP referiu que em maio tentaram novamente uma reunião com o Ministério das Finanças, mas a mesma foi recusada. 18 de junho de 2018. A questão que eu coloco é, isto não é uma reivindicação de agora, porque é que agora esta greve teve o impacto que teve, quando no passado as mesmas reivindicações já tinham sido feitas. A segunda questão que eu lhe queria colocar é se o Dr. Rui Lázaro, não a sua pessoa em particular, naturalmente, mas o sindicato, se tem conhecimento de, podemos chamar um grupo inorgânico para sindical, chamado Respeito pelo STEP, que foi, enfim, possa ter alegadamente sido usado para agravar os efeitos da greve. Portanto, a questão é se conhece esse grupo Respeito pelo STEP e também se houve dificuldades no contacto dos trabalhadores para assegurar os serviços mínimos. No contacto mesmo chegar às pessoas para assegurar esse seguro mínimo, esses serviços mínimos. Um outro ponto também que gostaria de abordar, nós fomos, enfim, estudar a evolução da carreira desde 2016 do STEP, percebemos que o escalão de entrada é o escalão 7 da tabela remuneratória única e depois para o coordenador nacional era 14 e, entretanto, esse escalão foi revisto em 2022, creio, e passou para 19. Portanto, figura de coordenador nacional 19, o STEP entrada escalão 7º. Isto foi negociado pelo ex-presidente do STEP, que é agora o coordenador nacional, já agora também concorreu às legislativas e que acedeu, teoricamente seria um concurso, mas que acedeu ao cargo como através de intermobilidade dentro da função pública. E a questão que eu tenho necessariamente de colocar é se não haverá aqui algum conflito de interesses no meio disto tudo, porque foi essa mesma pessoa que negociou o que agora estamos aqui a querer renegociar. Também eu acho que é importante aclarar isso. Finalmente, quanto aos serviços mínimos, a questão que eu coloco, até porque da sua intervenção acho que era importante clarificar isto, se o INEM de facto teve a iniciativa de definir serviços mínimos que, no limite, até poderiam ir aos 100%, alegando aqui um motivo de força maior, para garantir precisamente que o socorro e a emergência médica estava assegurada durante os períodos de greve, ou se o INEM não teve essa iniciativa, e não tendo essa iniciativa, naturalmente que depois não há obrigatoriedade de cumprir. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a deputada Marisa Matias. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Saudamos também a presença do sindicato e cumprimentamos-lo na palavra no Sr. Presidente, Dr. Rui Lázaro. Nós conhecemos bem a situação do INEM e já foi referida aqui em várias ocasiões e audições também desta Comissão, e é do conhecimento geral a falta de trabalhadores, as carreiras que não são valorizadas, um serviço de emergência que depende das horas extraordinárias, os concursos que são deixados vazios, enfim. Em relação às horas extraordinárias, já hoje de manhã, aqui nesta mesma Comissão, tivemos a oportunidade de ouvir representantes da Comissão de Trabalhadores que falavam que não são apenas as horas extraordinárias pagas, porque essas já foram contabilizadas 28 mil horas até setembro, mas são também muitas horas extra que são feitas
pelos profissionais sem qualquer tipo de remuneração e, portanto, apenas por dedicação à causa, mas esse conhecimento, como disse, é de toda a gente. E, no entanto, o que nós ouvimos a Sra. Ministra dizer é que não tinha conhecimento, que não sabia da situação, que foi apanhada de surpresa com o impacto que a greve às horas extraordinárias teve na prestação dos serviços de emergência. É certo que a Sra. Ministra primeiro disse outra coisa, disse que não andava a reboque da greve, ou dos pré-avisos de greve, disse, aliás, ignorou durante 20 dias a greve às horas extraordinárias, mas é também verdade que quando começou a correr mal e quando essa estratégia começou a falhar, a Sra. Ministra veio dizer que não conhecia, que não sabia, não tinha noção do impacto que esta greve poderia ter e, portanto, a minha pergunta é muito simples, se lhes parece possível que, perante tudo isto, a Sra. Ministra possa alegar desconhecimento, por um lado. Por outro lado, se lhes parece possível que, perante tudo isto, a Sra. Ministra possa não saber qual é o impacto que uma greve às horas extraordinárias terá nos serviços de emergência. Mas uma outra questão que também queria colocar tem a ver com a tão falada refundação do INEM, que temos assistido muitas declarações nos últimos tempos e da parte da Sra. Ministra também, em relação à necessária refundação do INEM. Não sabemos muito sobre isso, aliás, queremos saber mais, mas daquilo que vamos sabendo e que vamos ouvindo das palavras da Sra. Ministra é de que o INEM deve ter outras funções de coordenação, questiona-se ou não o papel da formação, mas parece que vai sendo repetida esta ideia de que deve deixar de prestar serviços, ou seja, que não deve ser centrada na prestação de serviços. E a minha pergunta a este respeito é se concordam que uma refundação do INEM passe por uma recaracterização, digamos assim, das próprias funções e deixar de parte, digamos assim, a prestação de serviços ou colocá-la como uma tarefa mais secundária e se, por outro lado, não sentem uma certa desconsideração até da Sra. Ministra, ou seja, na altura em que os técnicos de emergência pré-hospitalar estão a fazer greve, em que estão a ser postos em causa serviços, porque as horas extraordinárias não são realizadas. A Sra. Ministra não fala de carreiras, não fala de salários, aliás, nem no orçamento, nem na nota explicativa que enviou, para já não falar no plano de emergência e de transformação da saúde, não há uma palavra sobre o INEM, mas é no momento em que estamos a ter uma greve com impactos dramáticos e obviamente, que se percebe a importância dos serviços do INEM, que a Sra. Ministra fala da refundação e de desvalorizar os serviços. E eu pergunto se não sentem também uma certa desconsideração e se pensam que é mesmo esse o caminho a seguir pelo INEM em termos de refundação. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista. Paula Santos, faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do Sindicato, todos os demais membros aqui presentes. Eu gostaria de começar pelo seguinte, há pouco também fiz essa referência, mas de valorização e de reconhecimento da importância dos técnicos de emergência pré-hospitalar no nosso país e que isso tem que ter naturalmente uma tradução, essa valorização, esse reconhecimento que nós temos, que muitos referem que têm, mas depois na prática não se traduz na valorização das condições de trabalho, na valorização das carreiras, dos salários. E, portanto, esta era a primeira nota que queria aqui deixar, porque nós consideramos que este é o aspecto central relativamente a esta matéria. Aliás, muitas das reivindicações e das reivindicações que os profissionais têm colocado prende-se exatamente com esta matéria e que é verdade que são problemas que não são de hoje, que já vêm de trás, mas que nem o anterior governo, nem o atual governo estão a dar a resposta que é necessária nesse sentido da valorização.
porque, sendo este um problema que é conhecido, não se compreende que não se tenha tomado a iniciativa para procurar resolvê-lo, e para garantir naturalmente ao INEM os meios para assegurar o socorro às populações. Porque é com muita preocupação que vemos que, aliás, são dados que são públicos, todos que estão aqui conhecem, dos relatórios do INEM, e olhando para o relatório 2023, aquilo que a gente vê é que há nem o mapa de pessoal, as vagas que estão previstas no mapa pessoal estão preenchidas, seja no que diz respeito aos técnicos de emergência pré-hospitalar, também de outros profissionais, as saídas são superiores às entradas, o tempo de espera de atendimento aumenta, a inoperacionalidade das ambulâncias é elevadíssima. E é elevadíssima devido à falta de tripulação, ou seja, quase que podemos fazer esta afirmação, não estará muito longe da verdade, que é com muita frequência que há ambulâncias que não saem por falta de tripulação. Nada disto é novo e, portanto, não se pode fazer de conta que só se tomou conhecimento agora, como alguns pretendem fazer crer, para fugir às suas responsabilidades. E, portanto, este é o aspecto que eu queria aqui suscitar, porque é fundamental investir no INEM. Aliás, aquilo que está a acontecer neste momento é o resultado do desinvestimento no INEM, no Serviço Nacional de Saúde, mas é fundamental investir no INEM, nos meios de emergência, sim, mas queria aqui sublinhar, sobretudo, as questões que se prendem com a valorização da carreira, dos salários. Bem sabem que nós temos colocado esta matéria com muita persistência e ainda agora no Orçamento de Estado avançamos com uma proposta exatamente nesse sentido e dispensando inclusivamente autorizações de membros do Governo para que o INEM possa fazer as contratações que são necessárias para ter os meios profissionais de que necessita. A questão que eu gostaria de colocar prende-se com... São duas questões. Uma primeira que se prende com o processo de negociação com o Governo, se foi adiantada alguma proposta concreta por parte do Governo relativamente a estas matérias, ou seja, às questões que os técnicos de emergência pré-hospitalar têm colocado, que compromissos é que o Governo assumiu perante o sindicato relativamente a estas questões. A segunda questão que eu queria colocar prende-se com uma afirmação que a senhora Ministra tem feito da refundação do INEM. E como é que olham também para esta afirmação? Porque associado a isto, aquilo que vem é referência a palavras como coordenação, regulação, e bem sabemos o que é que isso significa. Vemos o que é que têm sido as opções deste Governo no sentido da entrega a grupos privados daquilo que deve ser o Serviço Nacional de Saúde e, portanto, aquilo que pode estar aqui em cima da mesa é também o INEM. Vou terminar, Sra. Presidente. Pode estar aqui em cima da mesa também esse objetivo de entregar a emergência pré-hospitalar também a grupos privados e, portanto, eu gostaria de ouvir também relativamente a esta afirmação que tem sido feita por parte da Sra. Ministra, como é que olham para ela. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do LIVRE, deputado Paulo Moacho. Faça favor. Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimento também o Dr. Rui Lázaro, Presidente do Sindicato e toda a delegação. Não podemos também deixar de notar que a reunião foi agendada para este dia, em que estavam também marcadas aqui várias audições no Parlamento. Não consideramos que isso seja uma desvalorização do Parlamento, pelo contrário, até eventualmente mostra que é necessário alguma pressão pública para as coisas avançarem. Foi assim que aconteceu com a greve, é assim que também está a acontecer agora com as negociações. Se calhar, se o Parlamento marcar todas as semanas uma audição sobre o INEM, vamos conseguir resolver a situação com maior rapidez e brevidade. E queria precisamente começar por perguntar sobre essa questão, sobre porque é que, no entender do sindicato, resolver esta situação está a demorar tanto tempo, porque as palavras da Sra. Ministra são de que é uma prioridade, o INEM é uma prioridade, e reconhece aquilo que é óbvio para toda a gente, que é estas condições remuneratórias desde logo, mas também esta forma de funcionar do INEM, que é transversal a todo o setor da saúde, com base em horas extra, com base em pedir constantemente o sacrifício dos profissionais e abusar do seu sentido de missão, porque é isso que no fundo está aqui em causa. Porque é que isto não foi uma
prioridade desde logo para o Governo. O que é que justifica a falta de meios no INEM? O INEM não tem capacidade financeira para suportar um aumento das carreiras dos técnicos. Quer dizer, isto é algo que está só dependente da vontade política do Governo, de rever essas carreiras e poder dar melhores condições remuneratórias. Enfim, se tiverem alguma resposta sobre isso, gostávamos de perceber, porque é verdadeiramente estranho perceber como a senhora Ministra tinha uma posição que parecia, e aquilo que veio a público, parecia completamente irredutível. Este ano não vai haver negociação, nada vai acontecer, e depois, numa tarde, se resolveu a situação. E numa tarde a senhora Ministra sentou-se à mesa com o sindicato e aparentemente chegou-se, pelo menos, a um início de entendimento. Pelo menos, interpretamos nós, houve boa vontade suficiente que vocês a terão reconhecido ao ponto de dizerem vamos suspender esta greve. E, portanto, gostaria de saber também sobre isso, perceber também se nos podem dar algumas informações sobre a reunião de hoje, se já há alguma base de entendimento e alguns caminhos que sejam apontados. Também vou voltar a repetir a pergunta sobre, e talvez na reunião a Ministra tenha dado algumas luzes sobre o que é que significa, afinal, a refundação do INEM, porque, quer dizer, é uma palavra que já está quase a entrar aqui no léxico de todos os grupos parlamentares, mas ainda ninguém explicou o que é que isso significa, efetivamente, o que é que se entende por refundar o INEM. Certamente, dar ao INEM os meios que o INEM precisa para fazer aquilo que já tem que fazer não é refundar. É simplesmente pôr as coisas a funcionar como elas deveriam funcionar. E, portanto, gostaria também de questionar sobre isso, também sobre os concursos que estão a decorrer, e o Governo também anunciou um novo concurso para o início do ano, para o início de 2025, salvo erro, de 200 TEPs. Perceber também qual é que é a posição do sindicato sobre esse concurso, se esses números que são apresentados são suficientes, se entendem que o INEM também tem capacidade de conseguir formar essas pessoas a tempo, de elas poderem começar a trabalhar. E só uma última nota também para dizer, e há pouco o deputado da Iniciativa Liberal fez uma referência, e corrigir essa informação, porque é falso que em 2016 o sindicato não concordou com aquilo que estava a ser proposto, não negociou a tabela remuneratória, e, salvo erro, foi uma federação de sindicatos da função pública que assinou e que concordou com aquilo que estava a ser proposto. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora então a palavra ao sindicato. Tem no total 28 minutos para responder da forma que entender, se quiser repartir o tempo com os seus colegas. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Presidente. Obrigado, Srs. Deputados, pelas vossas questões. Algumas foram comuns, portanto, responderei em simultâneo. Quanto à reunião no Ministério da Saúde, que ficou ainda da ronda anterior de responder ao Sr. Deputado Rui Correia, efetivamente a reunião que decorreu hoje ficou agendada desde a quinta-feira em que suspendemos a greve, portanto, prévia à nossa convocação para vir à Comissão da Saúde, que foi passados 2 ou 3 dias. Aliás, fomos nós que, por termos já agendado a reunião do Ministério da Saúde, suscitámos a alteração da parte da manhã para a parte da tarde, portanto, isto é factual, é factual. Esta reunião, como ocorreu? Na primeira reunião só estabelecemos, só nos foi proposto o estabelecimento de pontos negociais, portanto, levámos as negociações, mas o assinarmos um compromisso escrito com reuniões periódicas de 10 em 10 dias, para rever e valorizar determinados pontos foi suficiente para voltarmos a greve. E esses pontos não são segredo, são a valorização da carreira, revendo-a, reformulando-a, porque ela, de facto, como existe atualmente, como foi construída em 2016, é um desastre, a valorização salarial, a alteração do sistema de avaliação de desempenho e um acordo de trabalho. São estes 4 pontos que constam do protocolo negocial que iniciámos e que discutimos alguns hoje. Hoje foi-nos apresentada uma proposta as linhas gerais de uma proposta do Governo para a revisão da carreira e para a valorização salarial. Quanto à revisão da carreira, estamos mais próximos, concordamos que a atual está muito longe de satisfazer os técnicos e dar a resposta que o país precisa
portanto, aproximámos-nos mais aqui. Ficámos mais distantes quanto à valorização salarial, aliás, bastante distantes, não o suficientemente distantes para interrompermos as negociações e voltarmos à greve, até porque a Sra. Ministra da Saúde prontificou-se de imediato para, na próxima reunião, apresentar uma nova proposta, assim como nós em apresentar uma proposta corretiva às pequenas partes da valorização da carreira que nos parecem que podem ser melhoradas. Pronto, portanto, estamos neste ponto. Existe uma aproximação grande quanto à valorização da carreira, mais distantes quanto à valorização do salário, não suficientemente distantes para interromper as negociações, portanto, as negociações prosseguirão no próximo dia 11 de dezembro em nova ronda negocial. A gestão do INEM, Sr. Deputado Miguel Guimarães, de facto não é novo que nós denunciamos já várias vezes, ao longo dos últimos anos, e apelidámos nesta Comissão da Saúde a gestão do anterior Conselho Diretivo como danosa. E para nós é assim que ela foi. Não só com o elevado número de ajustes diretos que ocorreram para quase tudo, a gestão anterior prolongou e renovou ajustes diretos de 3 em 3 meses, muitas vezes 6 em 6 meses, para serviços que têm de manter na permanência, que manteve durante 8 anos. Isto é inexplicável e inaceitável na administração pública, no nosso entender. Pronto. Portanto, respondendo aqui a outra questão, quanto também à necessidade de acrescentar mais verba ao orçamento do INEM, pois, se o INEM transita anualmente com saldo de gerência positivo, se a gestão que teve foi danosa, no nosso entender, são palavras nossas, se o dinheiro pode ser mais ou melhor aproveitado, então se calhar é preciso primeiro reorganizar esta gestão financeira, aproveitar os saldos de gerência que entretanto o INEM foi acumulando, reinvestindo, e depois, mediante os resultados, avaliar se é necessário aumentar o orçamento do INEM ou não. Esse é o nosso entender. Sr. Deputado João Paulo Correia, de facto, nós, e eu explanei aqui na minha primeira intervenção, todo o processo que nos levou até à greve, a antecedência com que o fizemos, muito mais do que a lei obriga, os e-mails que trocámos, as declarações públicas que o deputado deu e que corresponde tudo à realidade. Portanto, se poderia ter sido evitado, no nosso entender, nós desejávamos que se tivesse evitado a chegar a este ponto. Talvez, e agora é uma especulação nossa, talvez não tivesse havido da parte do Ministério da Saúde e eventualmente da própria INEM, que a nossa greve, conjugado com uma função pública, pudesse provocar um impacto tão substancial. Mas, de facto, nós antevíamos que isto ia acontecer. A mobilização dos técnicos de emergência hospitalar face à ausência de resposta ao longo dos últimos anos, que não foi uma ausência total, eu também terei a oportunidade de explicar, trouxe-nos a uma mobilização bastante maior de técnicos. Nós não ficámos surpreendidos, mas nunca nenhuma greve no INEM teve a projeção e a adesão que as atuais tiveram. É um facto também. Tanto quanto sabemos, Sr. Deputado Rui Cristina, o INEM tem 18 médicos nos seus quadros e devia comportar cerca de 60 só para completar os quadros dos CODUs, das centrais de emergência. Portanto, está bastante abaixo e depois recorre a prestadores de serviços para acabar de completar os quadros dos CODUs, também a prestadores para os helicópteros de emergência médica. Quanto às viaturas médicas de emergência e reanimação, estes são da responsabilidade dos hospitais, portanto, o INEM é alheio. Sr. Deputado Rui Cristina, os efeitos, relacionar os atrasos com a greve, apesar de que teve a sua influência claramente, nós avisámos que isto ia acontecer, é suposto uma greve causar transtornos, mas não são exclusivos só por causa da greve, aliás. No dia 28 de outubro, 2 dias antes de começar a nossa greve, começou dia 30, foi aquilo que nós detectámos como o maior registro, o maior número de chamadas em espera em simultâneo, que foram 134. Em nenhum dos dias da greve este número foi superado. Portanto, o problema não foi necessariamente por causa da greve, há de ter sido impulsionado naqueles dias específicos por causa da greve, mas a atender chamadas, sim, outros noutras funções, acima de tudo, mas chegaram a ver que apesar de tudo, e passando aqui já para outra questão, olhando para os serviços mínimos que estavam no pré-aviso da greve, se calhar até foram cumpridos a 100%.
Se calhar não eram os mais ajustados. O que nos leva para outra questão também do Sr. Deputado da Iniciativa Liberal. De facto, o INEM, a margem legal do INEM para modificar os serviços mínimos era quando 24 horas depois do pré-aviso ser publicado, o da função pública, não o nosso, que o nosso está fora de questão. Chegar aos 100% não seria fácil, mas contudo era uma decisão sempre do Colégio Arbitral de Juízes que ia ser nomeado para o efeito, nunca do INEM, nunca numa decisão unilateral. De qualquer forma, era possível que se chegasse até aos 100%, tendo em conta a carência de técnicos que temos. Queria relembrar aqui que, há 10 anos atrás, quando nós tínhamos pouco mais de metade das chamadas a ser atendidas por dia, tínhamos quase o dobro dos técnicos. E atualmente, para o dobro das chamadas, temos metade dos técnicos. Há 10 anos atrás, se houvesse uma greve e 20% dos trabalhadores aderissem à greve, não se traduzia em demora no atendimento de chamadas. Hoje, se um técnico de hospitalares ficar doente e tiver escalado para a central de emergência, reflete-se em demora no atendimento de chamadas, dada a escassez que nós temos. O número foi diminuindo e o anterior executivo do INEM procurou sempre minimizar estes constrangimentos. E ele aqui, nesta Comissão de Saúde, várias vezes disse que eram picos de serviço, que era pontual. Aliás, ele chegou a dizer que 98% das ocorrências tinham uma resposta em menos de uma hora, como se uma hora satisfizesse algum português. Relativamente à questão da NOSA também já falei. Era possível chegarmos a este acordo com o Ministério da Saúde sem a greve? Por nós era desejável que assim fosse. Se calhar não teríamos tanta margem negocial, porque acredito que, se calhar, nestes deputados teriam, apesar de reunirmos várias vezes, teriam exata noção do impacto que os técnicos têm e que a carência de técnicos tem no país, como ao fim acabámos por todos observar. Quanto ao movimento inorgânico organizado para potenciar o efeito da greve, desconhecemos em completo. Nós sentimos, quando começámos a greve, e os seus deputados tiveram a oportunidade de ver aqui na manifestação que tivemos, pelo número de profissionais que cá estavam, que havia uma adesão maciça de praticamente todos os profissionais. Mais de metade dos técnicos são nossos associados, e não só esses, mas também os que não são associados, estavam completamente connosco na greve, ao trabalho extraordinário. Aproveitaram a conjugação da greve da função pública e esclarecidos quanto às questões legais, se deviam ou não ser designados serviços mínimos, se podiam ser nomeados ou não sendo nomeados, que é o que nos parece que possa ter acontecido, sentiram-se no legítimo direito de aderir também à greve, que o fizeram, causando os transtornos. Desconhecemos que tenha havido por trás movimentos inorgânicos a organizar o que quer que fosse. Quanto à questão que me colocou sobre o facto do Coordenador-Geral Nacional de ser ex-presidente, não o último antes de mim, mas ex do sindicato, ter estado envolvido nas negociações, esteve envolvido nas negociações, não foi o sindicato que assinou a proposta final de carreira, mas esteve nas negociações, e depois foi ocupar o cargo de maior destaque no Instituto, e que é vitalício, que nem sequer pode ser revogado. A nós também nos levanta muitas dúvidas, preferíamos que não tivesse acontecido. Aliás, a nossa proposta de revisão de carreira passa porque os cargos de chefia sejam ocupados por comissão de serviço limitada no tempo, precisamente para que possam haver novas aberturas, novas oportunidades, mas também novas visões para o sistema. Deputada Marisa Matias, do Bloco de Esquerda, efetivamente, nós até à quinta-feira, em reunimos com a Sra. Ministra, nunca tínhamos tido qualquer contacto com a Sra. Ministra da Saúde, pessoal, formal, nem telefónico, tampouco, nem trocas de e-mails com a Sra. Ministra. O nosso contacto era com a Secretária de Estado da Gestão da Saúde, que era quem tutelava o INEM, e foi sempre só com ela. Não lhe consigo dizer, e temos dúvidas que não tivessem conhecimento da greve. Para mim, se uma das pessoas que tem responsabilidade no Ministério da Saúde tem conhecimento da greve, o Ministério da Saúde tem conhecimento. Portanto, talvez não tenham dado o valor necessário ao nosso pré-aviso, nem valorizaram o impacto que a greve podia ter, não só a nossa, mas como também da função pública. Acreditamos que possa ter sido por aí, mas o Ministério da Saúde teve conhecimento. Aliás, somos obrigados a enviar para o Ministério da Saúde todos os pré-avisos de greve. Enviámos para a Secretaria de Estado da Gestão da Saúde, que era quem tutelava a pasta, e não tivemos qualquer resposta antes do contacto com a Sra. Ministra, já durante a greve. Quanto ao
papel do INEM, se o poder ser apenas regulador, deixar de ser prestador, nós não acompanhamos esta narrativa. Aliás, não achamos que isso esteja em cima da mesa. A Sra. Ministra nunca nos transmitiu isso, mas isso seria, no nosso entender, demasiado perigoso. Deixarmos a prestação de um serviço essencial para os portugueses e que, como vimos, se não funcionar corretamente, pode colocar em causa desde logo vidas de portugueses ou de cidadãos que estejam em Portugal, seria demasiado perigoso deixarmos-nos apenas nas mãos de privados. Ele já existe em parceria com privados, através das associações humanitárias de utilidade pública, e funciona ao nível da disponibilidade. Tem que ser melhorado, como o Sr. Deputado Miguel Guimarães falou, só pode ser melhorado porque nós acompanhamos hoje uma assimetria gritante em Portugal entre as ambulâncias de emergência médica do INEM, que garantem cerca de 15% da assistência pré-hospitalar, e as ambulâncias dos parceiros, essencialmente bombeiros, mas também Cruz Vermelha, que garantem os restantes 25%. A nossa formação é hoje já diferenciada, com exames complementares de diagnóstico, com protocolos com intervenção medicamentosa, e a dos bombeiros é a mesma há mais de 20 anos. Portanto, é preciso caminharmos aqui numa aproximação. A nossa proposta é o alargar da nossa carreira a tudo o que é ambulância, porque a nossa carreira já tem provas dadas no sistema. Todos os protocolos que são minuciosamente controlados pelo INEM, em que nós intervimos com interação medicamentosa, a taxa de sucesso é de 100%. Todos os doentes ou recuperam da sua condição aguda ou melhoram significativamente o seu estado e são entregues no hospital bastante melhor do que aqueles que nós encontramos. Pois, se é uma carreira que já tem provas dadas, a forma mais fácil de reduzir estas assimetrias é alargá-la a tudo o que é ambulâncias do sistema, possibilitando a outras entidades ter também nos seus quadros profissionais devidamente formados, credenciados e competentes para prestar melhores cuidados aos portugueses. Sra. Deputada Paula Santos, acho que já respondi também às suas questões. Quero contar, entre aspas, refundação do INEM, que nós não sabemos também o que quer dizer, se a Sra. Ministra poderá dizer, que de facto precisa de mudanças estruturais profundas, desde logo na carreira TEP, que somos a principal massa humana, mas também, como já foram falando, na própria formação do INEM. Apesar de não termos acompanhado na totalidade, foi dito aqui hoje de manhã que o INEM tem capacidade formativa e de formar técnicos. Nós éramos 900 em 2016, o INEM tinha 6 meses para nos formar, passaram 8 anos e ainda não estamos todos formados. Portanto, se isto não significa que o INEM não tem capacidade de nos formar, o que é que significará? Da mesma forma, e também já dito publicamente pelo Sr. Presidente, o INEM só consegue formar 200 técnicos em simultâneo e já fazendo o esforço extraordinário de alguns começarem a trabalhar mais cedo e outros fazerem formação. Pois, se nós precisamos de 800, e se podíamos contratar 800, se podemos garantir condições para os 800 ou até mais, já para pensar em colocá-los nos parceiros, serem formados em simultâneo, então por que não? Aliás, o INEM, e muitos são colegas nossos, as pessoas que dão a formação do INEM são profissionais de saúde que têm um certificado de centro de emprego que os habilita para dar formação. O conhecimento pedagógico, técnico, científico e de investigação está nas escolas médicas. Portanto, é aí que nós entendemos que deve ser colocada a nossa formação, desde logo para a tornar ainda mais sólida, ainda mais segura, mas também para poder formar mais técnicos em simultâneo, não só dando resposta aos técnicos do INEM, mas também às necessidades dos parceiros, tornando assim o sistema mais igualitário em todo o território nacional. Sr. Deputado do LIVRE, o porquê de tanta demora a iniciar as negociações? Não conseguimos responder. Nós tivemos tempo disponíveis para negociar. A partir do momento que a Sra. Ministra nos contactou, reunimos e negociámos. Portanto, não lhe posso dizer muito mais do que isto. Quanto à capacidade financeira, também já fui respondendo. No nosso entender, antes de se esgotar, gerindo melhor e gastando o que sobra da gestão do INEM e reinvesti-lo, não podemos afirmar que o dinheiro não chega sem conseguirmos eliminar este desperdício. Acho que, Sra. Presidente, um pouco antes do tempo, consegui responder a tudo. Sei se numa segunda ronda terá mais alguma questão. Muito obrigada. Já cá temos a nossa Presidente. Vamos então proceder aqui antes da segunda ronda a uma troca. Obrigada. Bom.
Agradecendo à Sra. Vice-Presidente, à Sra. Deputada Marta, dou também as boas-vindas ao Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar e passamos então à segunda ronda. Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, passo a palavra ao Sr. Deputado Miguel Guimarães. Por favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Gostava de dar aqui 2 ou 3 notas para terminar, dado que esta parte é muito rápida. Primeiro, 170 milhões de euros, ou seja, aquilo que foi o desvio, corresponde a um ano de orçamento do INEM em média. Segundo, quando se fala de negociação e negligência, e se fala se a Ministra podia ter reunido há uma semana ou 2, eu diria que o STEP não pediu reuniões que sejam concretizáveis há anos, podia ter acontecido há 1 ano, há 2, há 3, há 4 ou 5. É bom que isto fique aqui claro, que é para as pessoas que nos estão a ouvir perceberem o que é que tem acontecido durante este tempo. Segundo, relativamente à questão das verbas que resultam em saldos anuais das receitas próprias do INEM. Estas verbas, esperemos nós, o Grupo Parlamentar do PSD, vão deixar ou deixarão de ser captadas pelo Governo para outros fins. Temos uma proposta para a lei do orçamento, ela já deu entrada, vai ser discutida, vai ser votada e esperemos que a partir dessa altura ninguém vá buscar as verbas que são próprias do INEM para outras áreas. Acha esta medida positiva? Porque é que esta medida não foi tomada há mais tempo? Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado João Paulo Correia. Obrigado, Sra. Presidente. Convém também fazer um esclarecimento àquilo que acabou de dizer o Sr. Deputado Miguel Guimarães. O PS e o CDS apresentam essa norma para o Orçamento de Estado de 2025 para desfazer uma norma apresentada também pelo PS e pelo CDS no Orçamento de Estado para 2015, norma essa que veio instituir que os saldos do INEM fossem centralizados e foi a partir dessa altura que os governos puderam centralizar os saldos de gerência do INEM. E aquilo que o PS e o CDS estão a fazer agora é um pedido de desculpa, é uma meia-culpa de uma decisão tomada em 2015. Portanto, isto fica bem claro, parece muito óbvio, vamos ter a oportunidade de debater isso na especialidade, mostrando-vos a norma de 2015. Fica também claro que o Governo, a Sra. Ministra da Saúde, a Sra. Secretária de Estado e o Presidente do INEM tinham toda a informação do impacto que as greves iriam gerar. Não só pela informação adiantada pelo sindicato, pela pessoa do Presidente, Dr. Rui Lázaro, mas também porque nas intervenções dos membros do Governo e do PS e do CDS foi sempre dito que o INEM atravessa dificuldades há muitos anos a esta parte, que nós também reconhecemos. Então essas dificuldades, ter consciência disso, não era razão bastante para tomar uma atitude de ir atrás dos pré-avisos de greve. O Governo não vai atrás dos pré-avisos de greve, sabendo as dificuldades que o INEM enfrenta e sabendo do alerta deixado pelo sindicato. Houve, de facto, aqui incurrir em negligência política da Sra. Ministra da Saúde. Obrigado. Muito obrigada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Rui Cristina. Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradecer ao Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar pelos esclarecimentos que aqui foram dados. Todos nós já nos apercebemos que há aqui uma empurrada de responsabilidade do Partido Socialista para o Partido Social Democrata e andamos para a frente e para trás e nascemos no mesmo lugar. É isso que nós nos começamos a perceber. Sabemos a que estado é que o INEM chegou, sabemos quem foram os responsáveis, mas também sabemos que o atual Ministério da Saúde sabia o estado em que se encontrava o INEM e nestes vários meses pouco ou nada foi feito. Agora, como disse o Sr. Presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, vai haver reuniões de 10 em 10 dias, o que nós valoramos, o que nós realmente reconhecemos que é uma boa medida, mas o porquê de só ter sido decidido isso após o fatídico dia 4 de novembro. Isto deveria ter sido muito antes, deveria ter sido tudo antecipado, deveria-se ter negociado para que não se chegasse ao dia da greve. E o que nós temos que deixar é para trás toda esta ideologia, estas doutrinas, e temos que pensar no bem das pessoas. E nós temos que perceber é que temos que valorizar os técnicos de emergência pré-hospitalar, temos que reorganizar o INEM da melhor maneira para que este tipo de situação não volte a acontecer. Este é que é o nosso desígnio, o nosso e do próprio INEM e dos seus trabalhadores. Muito obrigado, funcionários. Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Mário Amorim
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, Dr. Rui Lázaro, muito obrigado pelos esclarecimentos. Creio que foi uma conversa muito construtiva e útil. Devo dizer que estou estupefacto com o facto do INEM não ter decretado os serviços mínimos às horas extra, quando as horas extras são o normal do INEM. Ou seja, o INEM não opera sem horas extras. E não é apenas o INEM, é um conjunto vasto de instituições do próprio Serviço Nacional de Saúde. Portanto, esse ponto é muito importante. E, de resto, agradecer também ter recordado que me esqueci de mencionar o cargo vitalício. E já agora, em resposta ao Sr. Deputado Paulo Moacho, gostaria de ler aqui uma passagem que diz assim: durante 8 anos fui Presidente dos Sindicatos Técnicos de Ambulância e Emergência, atualmente Sindicatos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar. Nesse período negociei a criação da carreira especial do STEP. Fonte, partidolivre.pt. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado, a Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Marisa Matias. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada, agora tem condições. Obrigada, Sra. Presidente. Quero agradecer também o Sr. Presidente. Sra. Deputada, Sr. Deputado, Sr. Deputados, vamos criar condições. Ficamos a tarde toda aqui. Ok, obrigada, Sra. Presidente. Agradeço-lhe o seu esforço também para criar condições e quero agradecer ao Sr. Presidente do Sindicato e demais representantes do Sindicato. Creio que ficou muito claro que a Sra. Secretária de Estado sabia, a Sra. Ministra sabia, o Governo sabia, basicamente sabiam todos, mas resolveram primeiro fazer um braço de ferro e depois ignorar ou ser negligentes, porque na realidade não tinham, até tudo isto acontecer, não tinham uma única proposta para o INEM, para as carreiras, para os salários, enfim, tudo aquilo que sabemos. Mas porque houve reações, eu quando referi a questão da refundação e referi o que a Sra. Ministra teria dito, não fui eu que inventei as palavras. A Sra. Ministra aqui na Assembleia da República disse que o INEM deve ser coordenador e financiador, mas não formador ou prestador. Já depois disso, no último fim de semana, voltou a dizer que seria necessário ver o INEM, no âmbito da sua refundação, como mais regulador do que formador ou prestador. Isto não são palavras minhas, são palavras da Sra. Ministra, é por isso que eu as trouxe aqui, porque obviamente parece-nos preocupante esta abordagem e, sobretudo, queríamos saber qual era a opinião do sindicato a este respeito. Mas teremos a oportunidade, espero eu, se assim o aprovarmos, de trazer a Sra. Ministra para esclarecer isto tudo. E, por fim, de facto, são problemas muito antigos, aqueles que nos trazem aqui, e o Partido Social Democrata, nos últimos 3 anos, também não votou favoravelmente a nenhuma das propostas do Bloco de Esquerda para a contratação de técnicos para o INEM, aqueles que são necessários para suprir as necessidades do quadro. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado do Grupo... à Sra. Deputada, não está, Paula Santos, Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do LIVRE, Paulo Moacho. Obrigado, Sra. Presidente. Não tenho nenhuma pergunta para fazer, mas queria só deixar esta nota, agradecer as respostas que nos foram dando e o ponto de situação que fizeram, mais do que estarmos a tentar perceber de onde vêm os problemas, eles já vêm há muito tempo e, portanto, tanto responsabilidade tem quem durante anos não os resolveu, como tem responsabilidade de quem chegou a dizer que iria resolver tudo muito rapidamente e, podendo fazê-lo, ainda não o fez, e só quando as coisas começam a correr mal e se começa a agravar a pressão pública é que se vai resolver os problemas. A nossa posição é que o INEM precisa de estabilidade, que não tem tido, precisa de, como foi dito hoje de manhã, de planeamento, de investimento, de se perceber quais é que são as necessidades, de responder a essas necessidades e de valorizar quem todos os dias vai para a rua, quem todos os dias trabalha para salvar vidas, porque é isso que está em causa. E se nós descuramos isso, quer dizer, então não descuramos tudo o resto. E, portanto, esperamos que, efetivamente, essa negociação que estão a encetar com o Ministério vá a bom porto e que, muito rapidamente, as condições e a vossa luta justa possa ser respondida. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, Dr. Rui Lázaro, para concluir, tem 6 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Srs. Deputados. Terminando só uma questão que me esqueci de responder na roda anterior, relativamente aos serviços mínimos, e respondendo a uma desta também, os serviços mínimos, tanto quanto nós temos conhecimento, não foram designados, ponto. E porquê? Existiu um e-mail enviado 3 minutos antes de se iniciar o último turno no INEM, portanto, antes do turno da tarde, mas não designou, já foi extemporâneo, um pouco fora de tempo, mas também não designava nominalmente os trabalhadores. O que é que quero dizer com isto? Se são uma porcentagem dos trabalhadores que devem cumprir os serviços mínimos e outra porcentagem pode aderir à greve, os trabalhadores têm que saber quem são as pessoas nominalmente que têm que dar cumprimento, porque se não forem identificados, têm o legítimo direito de exercer a adesão à greve. Pronto, terá sido isso. Quanto às horas extraordinárias, Sr. Deputado, efetivamente, as horas extras, e como eu expliquei na primeira intervenção, nem sequer necessitavam de um pré-aviso de greve. Os trabalhadores podem simplesmente não as querer fazer. Portanto, aqui não há serviços mínimos nenhum já a adotar. O ideal era que a greve não existisse, e o Sr. Presidente do INEM, com quem falamos com alguma regularidade, ao contrário do que aconteceu no passado, mostrou-se muito preocupado quando o informámos do pré-aviso da greve, e que depois o recebeu formalmente 20 dias antes dela começar, precisamente porque ele sabia que aos técnicos não fazerem horas extraordinárias ia ter um impacto. Portanto, eu espero que ele tenha também transmitido essa preocupação à Sra. Secretária de Estado da Saúde, que é quem leva ao INEM. Não sei se o terá feito, nem se não. Mas, portanto, na nossa não havia sequer legalmente forma do INEM pedir serviços mínimos para uma coisa que já não somos obrigados a fazer por natureza. Portanto, aqui não há... Na função pública, sim. Até podia pedir que fossem outros e depois designar os trabalhadores. O Sr. Deputado Rui Correia insistiu do porquê... Rui Cristina, desculpe. Insistiu porque só agora é que fomos negociar. Pois, por nós tinha sido mais cedo. Tinha sido há 5 anos atrás, idealmente. Houve algumas negociações e é importante também... E é importante aqui também ressalvar alguma justiça no que aconteceu. Começámos as nossas reivindicações transmitidas ao então Secretário de Estado Adjunto da Saúde, com a tutela do INEM, António Lacerda Salles. Fomos bem acolhidos, mas nunca se traduziu em resultados de todo. Na última legislatura, em que a doutora Marta Temido foi reconduzida para a Ministra da Saúde, ela própria quis nos receber, percebendo já que havia aqui problemas graves no INEM. Quando nos recebeu, a imagem que nos transpareceu foi de estupefação perante o estado em que o INEM se encontrava. Aliás, transmitiu-nos que queria ser ela a acompanhar as nossas reivindicações a partir dali. Entretanto, passados uns meses, acabou por se demitir, e então tivemos novo Ministro da Saúde. Quando o último Ministro da Saúde, que antecedeu a atual Ministra da Saúde, tomou posse, estávamos em greve, precisamente. Reunimos e ofereceu-nos, negociou connosco o aumento do índice remuneratório, pedindo-nos algum tempo para se inteirar da pasta e estávamos em novembro de 2022, e comprometendo-se que em 2023 a nossa carreira seria das primeiras a ser revistas. Não sendo, voltámos a avançar com uma greve às horas extraordinárias, tal como esta, e com um pré-aviso que não chegou a ser público de greve geral nos dias das Jornadas Mundiais da Juventude, e não foi público porque nos chamou para negociar e conseguimos chegar num acordo que permitiu levantar a greve. Sobre que compromissos, também não precisa de ser segredo. Obrigou o então Presidente do INEM a devolver-nos centenas de milhares de euros que nos estava a subtrair em horas mal contabilizadas nos anos anteriores, e devolveu, em agosto ou em setembro. Obrigou também o Sr. Presidente do INEM a avançar a terminar com o bloqueio e o aumento de competência dos técnicos. Avançaram mais protocolos com a ação medicamentosa. Nós salvamos hoje mais vidas por causa desta negociação. E havia o compromisso de, em janeiro de 2024, iniciarmos a revisão da carreira terapêutica hospitalar. Entretanto, o Governo caiu e pronto, ficou em suspenso a questão. Senhores deputados, acho que de uma forma geral respondemos todas as questões. Muito obrigado. Bom, vamos dar então agradecer ao Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, e vamos desejar-vos um bom trabalho, que continue tudo a correr como desejam, e vamos chamar já o Sr. Presidente do Conselho Diretivo do INEM, que já se encontra aqui.